meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método 1000 com a professora Carla Kurz. E hoje a nossa aula está muito especial, porque eu vou mostrar para você como escrever uma redação que aprova. E o especial da nossa aula está aqui, olha. Eu vou te mostrar o passo a passo dessa redação que aprova. Afinal de contas, todas as nossas aulas aqui tem como objetivo comum fazer você ser aprovado no seu concurso ou no seu vestibular. Mas hoje eu vou mostrar para você o passo a passo, principalmente para aqueles que estão começando agora a fazer uma redação, tá? Quem não me conhece ainda, eu sou a professora Carla Kurz, tem vários vídeos aqui no Método 1000 mostrando para você os caminhos para uma redação eficaz, uma redação eficiente que vai colocar você dentro das vagas, beleza? Bom, desde pequenos, nós somos muito estimulados, seja pela escola ou por nossa própria imaginação, a inventar histórias. Eu não sei se você fazia isso, mas eu, quando criança, ficava contando várias histórias para mim mesma. Então isso já desde pequeno, contar histórias faz parte da nossa vida. Nem que você não seja tão criativo quanto a professora Carla Kurz em suas histórias, como eu era quando eu era criança, gente. Mas enfim, muitas vezes nós colocamos a criatividade em prática durante a infância e escrevemos os nossos próprios livrinhos, utilizando as nossas canetinhas, os lápis de cor. Mas com o passar do tempo, no entanto, a produção textual se torna um assunto muito mais sério. Quando a gente vai para a escola, daí tem a famosa aula de redação, de produção textual. Então, a partir desse momento, nós precisamos dominar essa arte a fim de irmos bem em concursos, em vestibulares. Então, essa arte de escrever, de contar histórias, ela muda de conotação. Então, algo que antes era intuitivo, agora deve seguir uma série de regras, padrões, para que os examinadores deem uma boa nota para você, né? Então, é por isso que, tal como nós descobrimos como escrever uma redação que deixará a banca avaliadora ali, né, o seu examinador de queixo caído, né? Essa redação que eu vou te ensinar hoje servirá como seu passaporte rumo ao serviço público ou à faculdade. Então continue nesse vídeo até o fim e descubra as dicas arrasadoras para saber como fazer uma redação que aprova. E a primeira, eu montei a nossa aula aqui com perguntas, tá? Perguntas e respostas. Aquelas perguntas clássicas que os alunos pedem aqui para mim, né? Mandam para mim no direct, no suporte do Método 1000. Professora, me explica isso aqui melhor. Então, hoje eu peguei essas dúvidas de vocês e transformei numa mega aula. E a primeira dúvida dos alunos é essa aqui, ó. Quais são os principais tipos de redação para concursos e vestibulares? Olha lá, que pergunta boa. Bom, você vê lá no seu edital, tá assim, né? Uma prova dissertativa. O que vem a ser uma prova dissertativa? O texto dissertativo, ele expõe a realidade sobre um determinado assunto. Então, quando você tiver que escrever quando você tem que fazer uma dissertativa, você terá que demonstrar todo o seu conhecimento acerca desse tema, trazendo elementos do dia a dia que corroborem com o posicionamento que você está defendendo ali, mas de maneira mais distante do leitor. Ou seja, do examinador. Você não pode conversar com ele na sua redação. Essa é uma característica do texto dissertativo. Tá? Agora, muitas vezes o texto é assim, ó, dissertativo argumentativo. Mas, Carla, o que é uma redação argumentativa? Bom, no texto argumentativo, cabe a você convencer o leitor sobre o que está sendo afirmado na sua redação. Então, esse é o tipo de produção mais cobrado nos concursos e nos vestibulares também, sendo também conhecido como um texto dissertativo argumentativo. Mas tem um outro modelo que assusta muita gente, que tem esse seguinte nome, um texto expositivo. Meu Deus, Carla, eu nunca fiz um texto expositivo na escola, e agora? Bom, o texto expositivo, ele também é um texto dissertativo, né? Ou seja,
a finalidade dele é que você leve para o seu corretor informações acerca de um determinado assunto. Então, você tem que demonstrar também todo o conhecimento acerca daquele tema, trazendo informações, dados que corroborem com a resposta, que você consiga responder a pergunta dada, né? Agora, qual que é a diferença do expositivo daquele argumentativo que eu mostrei para você há pouco? O texto expositivo, ele possui a função de expor uma ideia, de expor um conceito. E é por isso que esse tipo textual é muitíssimo presente nas provas da banca CESP-SEBRASP, porque são aí, o CESP-SEBRASP faz algumas das provas mais concorridas do Brasil, né? Daí você pergunta assim, mas Carla, como que funcionam as exigências de cada prova? Olha só, como que eu sei se é argumentativo, se é expositivo, como que eu vou saber? Então, assim, cada concurso tem a sua própria cara e o seu estilo de redação. Né? E quem já está aí há algum tempo no mundo dos concursos sabe disso. Então, segue agora nesse vídeo que eu vou mostrar para você alguns detalhes para você começar os seus estudos já sabendo o que esperar, tá? Então, por exemplo, a prova da VUNESP, né? A redação da VUNESP é uma das mais refinadas que o estudante precisará fazer ao longo da sua jornada. Tá? Então, o texto dessa banca, né, o texto pedido por essa banca, é num formato dissertativo argumentativo, como eu acabei de explicar, né, que você já sabe agora. Se você não lembra, volta o vídeo e ouça novamente o que é um texto dissertativo argumentativo. E nessa prova, para essa banca, o candidato precisará mostrar grande bagagem de atualidades para discorrer sobre o tema apresentado. A título de exemplo, o tema da prova da PM São Paulo de 2021 foi: o empreendedorismo pode ser uma solução eficaz para o desemprego? E sabe qual que é o interessante? Porque esse tema caiu como redação justamente no momento em que o Brasil apresenta 14 milhões de desempregados, ao mesmo tempo em que se discute se o motorista de aplicativo ou o entregador de aplicativo pode ser considerado um empreendedor. Já a banca, o FPR-FUNPAR, por sua vez, né, ela é mais diferentona entre todos os concursos, vamos dizer aqui. Porque aqui os temas são bem diversificados e a estrutura dos textos também. Então é possível você encontrar propostas com necessidade de dialogar com o texto motivador, fazer um resumo de notícia, responder tópicos e muito mais. É uma banda extremamente criativa, tá? Uma outra banca que é muito procurada pelos alunos do Método 1000 é a banca CESP-SEBRASP. Então, a redação do CESP-SEBRASP é uma das mais discutidas nos cursos preparatórios, como é inclusive o caso do Método 1000. Ela tem uma série de regrinhas e estruturas que valem, inclusive, pontuações diferentes. Isso sem contar com a resposta aos tópicos, que é o clássico do CESP-SEBRASP. Os temas cobrados são voltados aos problemas da sociedade, né, e justamente problemas da sociedade que estão relacionados ao cargo disputado e que envolvem também atualizações de lei. O Método 1000 tem essa proposta justamente de mostrar para os alunos as atualidades, mostrar essas atualidades vinculadas a atualizações de lei, justamente porque a banca CESP cobra esse tipo de coisa. Sem contar que nós temos aulas especiais aqui dentro do Método 1000 falando sobre as atribuições de cada cargo disputado, porque o aluno, quando for fazer a prova do CESP-SEBRASP, ele terá que ter esse conhecimento para conseguir fazer essa redação. Mas, prof, eu estou começando agora e eu ainda não sei como escrever uma redação. Como que eu faço? Né? Como que eu faço para escrever uma redação? Então, olha só, cada pessoa tem o seu jeito para escrever um texto. E claro, não há uma maneira certa ou errada de fazê-lo, mas algumas dicas podem ajudá-la a ficar menos perdida na hora de fazer a redação. Então, fica comigo e dê like nesse vídeo, tá? Não se esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais, galera. Tá? Sempre tem dicas lá. Também, olha só, no YouTube, nós estamos assim, ó, youtube.com, né? .com, isso é um com, tá, gente? /
Carla Kurs, e lá você encontra várias aulas do Método 1000 para você não ficar de fora de nenhum assunto importante. E falando então em assunto importante, nós vamos agora no verdadeiro passo a passo de como fazer uma redação eficiente. Então vamos lá. O primeiro tópico é: leia os textos de apoio e grife o que for importante. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, a melhor maneira de começar uma redação é ter em mente que a leitura atenta dos textos que o concurso coloca como apoio para a sua produção, essa é importante, é essencial para que você consiga desenvolver a sua redação. Então, ao longo da leitura, o que eu quero que você faça? Eu quero que você grife aquilo que você julgar que é importante, dados, informações diferentes, frases motivacionais. E o destaque, que você tem que fazer com relação a essas frases destacadas, eu quero que você destaque que essas linhas, né, esses pensamentos, poderão ser utilizados no seu texto desde agora, e você já pode ir montando, inclusive, uma linha de raciocínio. Né? Então, professora, mas eu posso copiar o texto motivador? Você não pode copiar o texto motivador, mas sim, você pode tirar ideias dele, tirar alguns dados dele sem problema nenhum. A segunda dica é que ao longo da leitura, você deve anotar pontos importantes no rascunho. Quando você recebe a prova de redação, vem um rascunho e vem uma folha para você entregar o texto definitivo, tá? Então, enquanto você lê, é bem provável que você se lembre de alguma coisa que já leu ou que viu sobre aquele assunto, ou até mesmo que tenha uma opinião formada sobre os temas. Isso aconteceu? Se lá no momento da sua prova isso aconteceu, então o que você vai fazer? Você vai anotar. O rascunho está lá para ser rabiscado. Por isso, aproveita aquela folha, aproveita essa oportunidade. E é possível que você se esqueça do que pensou em alguns minutos. Não sei se você é assim, mas eu tenho esse problema. Às vezes eu tenho eu tenho que imediatamente anotar para que eu não esqueça. Então você vai fazer a mesma coisa lá no dia da prova. É para você não esquecer de uma ideia boa, então é melhor você prevenir e anotar aí essa ideia. A terceira dica, o terceiro passo da redação que aprova do Método 1000, enquanto você está fazendo a redação ali, preparando o seu texto, imagine um ganho cultural. Como assim, Cara? Se aquele tema te lembrou alguma música, se a situação mencionada nos textos foi vivida por um personagem inesquecível em uma série que você assistiu recentemente, então o que você pode fazer? Você deve usar essa informação. Então não se apegue muito somente, né? Se você tem uma facilidade para os grandes filósofos, os temas eruditos, tudo bem, mas não se apegue apenas a eles, tá? É claro que se você conseguir uma ideia rebuscada, isso é ótimo, tá? Mas não é essencial, certo? É perfeitamente possível utilizar a sua série favorita na redação, tá? Tanto é que uma aluna me perguntou, professora, como que eu uso sei lá, o Netflix, né? Ela falou, acho que foi o Netflix. Como que eu uso a Netflix para escrever redação? Dessa maneira, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você seleciona aquele personagem, aquela série, aquele filme, você vai demonstrar que você está atento e que você utiliza a bagagem cultural como referência para a sua vida, tá? A quarta dica do Método 1000 do nosso passo a passo é que daí depois que você fez isso, você tem que pensar na sua tese, tá? A tese é o coração do seu texto, tá? Então, nas melhores redações, ela é apresentada logo na introdução e será destrinchada ao longo do desenvolvimento, que pode acontecer em 2 ou 3 parágrafos, tá? Então, responda o seguinte: sobre o que será o seu tema. Você é contra ou a favor daquele pensamento? Qual será o caminho seguido em sua conclusão ou na sua proposta de intervenção? Tá? Uma tese bem definida faz toda a diferença para que o seu texto fique redondinho, tá? Lógico que tese não vale para o CESP, mas isso já foi tema de aula aqui do Método 1000, então busca lá as aulas específicas para o CESP. No CESP você não precisa de tese, porque é uma prova, uma redação. Lembra que eu expliquei no começo desse vídeo?
expositiva, tá bom? Bom, a nossa quinta dica é a seguinte, olha, não subestime o rascunho. Pois é, em outros vídeos eu já falei sobre a importância de rabiscar a sua prova. Mas aqui eu preciso reforçar a ideia da importância do rascunho e você tem que usá-lo com sabedoria. Ele é muito mais importante para que você possa desenrolar o seu texto e até mesmo verificar se as linhas dispostas estão o suficiente. E assim você consegue fazer o quê? Adequar e fazer os cortes caso seja necessário na sua redação. Outra questão que eu quero falar aqui, que muitos alunos falam, mas eu vou escrever direto na folha definitiva. Evite escrever direto na folha definitiva da redação, tá? A sexta dica para uma redação eficiente, uma redação que aprova, é que você, na sequência, faça um checklist. Pois é, uma outra maneira legal de não esquecer nada é logo no início da prova fazer um checklist do que será necessário ao longo da redação. Introdução, desenvolvimento, tese, referência cultural, proposta de intervenção ou uma conclusão, enfim, use os itens que você quiser, né, e que se adequarem à prova que você está prestando. E essa certamente será uma ferramenta muito útil para guiá-lo a evitar esquecimentos, tá bom? Então, esse é um passo a passo de você fazer uma redação eficiente, uma redação que vai te aprovar. Você não pode esquecer nenhum desses itens. Bom, também muitos alunos me perguntaram isso aqui, professora, a correção da redação do método 1000, como que funciona? Bom, no plano de estudos do método 1000, você conta com redações de redação exclusivas para treinar para o seu concurso. Então, as correções são entregues em até 5 dias e são feitas por mim e por mais 2 professores de português especialistas na área de concursos. Eles pontuarão você como se fosse lá no dia da prova, né? E darão dicas bacanas para que você possa melhorar no português. E eu farei a mesma coisa na questão argumentativa, como você pode melhorar os seus argumentos na sua redação. Além disso, é possível acompanhar o seu desempenho ao longo de um ano, algo muito importante para que aqueles pontos fracos e os fortes também da sua produção sejam identificados. Tudo isso, claro, com um amplo banco de temas atuais e que realmente pode cair em suas provas. Bom, gostou de saber mais sobre como escrever uma redação e como estudar para o seu concurso? Agora é a hora de colocar as dicas em prática, afinal, escrever bastante é o melhor jeito de estudar essa matéria, né, que é a nossa queridíssima redação, e evitar problemas na hora da prova. Não se esqueça, tá? Lá no YouTube do Método 1000, segue a gente lá, também no Instagram da professora Carla Kurz, você tem acesso a vários vídeos e a vários temas para treinar a sua redação. Então, vem aqui com a gente, venha conferir no YouTube da Prof. Carla e do Método 1000 e no Instagram da Prof. Carla, que você aqui, então, fica junto da nossa grande família Método 1000, que estamos rumo à redação que aprova. Um grande beijo para você e te espero na próxima aula. Tchau, tchau!